Talvez a maior novela dessa temporada de 2024 no Goiás, o centroavante uruguaio Mauro Mendes pode ser contratado na metade do ano? Quais foram os valores pedidos pelo Estudiantes e também pelo jogador naquela época, que o Goiás ainda não estava nessa fase mais gastão, vamos colocar assim, para a Série B do Brasileirão? Será que faz sentido? Os números mais recentes também da temporada do Mauro Mendes. E uma coisa que quero pontuar, o contrato dele está em reta final, está lá no Estudiantes. Desta forma, o Goiás pode negociar por uma cifra menor. Quero comentar também sobre um jogador pelas beiradas, em São Paulo, que ficou próximo de defender o Goiás nos 2 próximos anos. Também está em finalzinho de contrato, acho que seria um jogador interessante para essa Série B de Brasileirão. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e fazer o seu cadastro na Pix Brasil, nosso parceiro do vídeo de hoje, onde você ganha R$20 de graça para apostar como quiser, como por exemplo nesta partida contra o Paysandu na próxima quarta-feira. Por exemplo, uma vitória do Goiás fora de casa, pagando 2,62 a cada real apostado, um empate 3,14, vitória do Paysandu em casa, uma mesma odd 2,61. Além dessa partida, você encontra as outras na Série B do Brasileirão, como Ceará e Amazonas, um empate pagando 3,60, América e Mirassol, vitória do América em casa 1,86, empate 3,18, vitória do Brusque contra o Operário a 2,42, uma vitória da Ponte Preta, por exemplo, contra o Santos, pagando 4,50. Essas e todas as outras odds do futebol brasileiro e internacional é na Pix Brasil, o link logo aqui abaixo no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre uma novela nessa temporada de 2024, que foi o centroavante uruguaio Mauro Mendes, jogador de 25 anos de idade que pertence ao Estudiantes da Argentina e vinha fazendo uma excelente temporada. Até aqui os números do ano de 2024 também são positivos, 6 gols marcados em uma assistência e em 16 jogos. No ano passado foram 44 partidas e 10 gols marcados. Nas últimas rodadas, o Mauro Mendes de fato acabou tendo uma queda. Tá pegando aqui para vocês, foram 5, 6, 7, 8, 9, 11 jogos. Nos últimos 11 jogos ele só marcou um gol, que foi justamente na última rodada contra o Tigre. Mesmo assim, pegando os números gerais desse ano, que começa tanto com a Copa da Liga Argentina, que já tem 10 rodadas, eu sinceramente eu não entendo essa Copa da Liga até hoje, mesmo já tendo lá na Argentina, eu não consegui entender essa Copa da Liga. E a primeira divisão que voltou agora, e a estreia contra o Tigre, o Mauro Mendes já fez um. O que o Goiás acabou decidindo? Houve sim uma votação mesmo, que a parte da diretoria vai negar isso, enfim, essa confirmação até mesmo do Periquito Brisado, e chegaram num acordo que não seria vantajoso para o clube contratar o Mauro Mendes naquelas cifras. O Goiás topou pagar um salário de R$300 mil para o Mauro Mendes, essa confirmação do André Rodrigues, que seria um valor bem mais alto do que o Mauro Mendes ganha lá no Estudiantes. Além disso, uma compensação financeira que giraria na casa de R$5 milhões, segundo o Periquito Brisado, porém pelo empréstimo, ou seja, esse valor da compensação que na minha opinião seria muito alta para um empréstimo do jogador. Se fosse um empréstimo de 2 anos até não falaria nada não, mas só para essa temporada, já estávamos ali mais ou menos no mês de fevereiro, no finalzinho de fevereiro, seria uma contratação para o mês de março. Olhando dessa forma, aí sim seria mais caro. Se fosse uma compensação financeira para ficar com o jogador em definitivo, até na faixa de uns 8, 10 milhões de reais, não acharia nenhum exagero, até porque é uma venda que o Goiás poderia fazer no futuro, já que tem apenas 25 anos de idade. A diretoria acabou não pensando desta forma, acabou recusando esta possibilidade de chegar até o final da temporada e buscando outros nomes do mercado. A sorte também que chegou o Lucas Andrino e colocando o Goiás nos trilhos. O que eu penso sobre o Mauro Mendes? Compensa sim o Goiás fazer uma investida no jogador e principalmente olhando a temporada que vem, tá? Por que eu digo isso? Principalmente se o Goiás conseguiu acesso para a Série A do Brasileirão. O contrato do Mauro Mendes ele vai só até junho da próxima temporada, ou seja, a partir do dia 1º de janeiro o Mauro Mendes já pode assinar um pré-contrato gratuitamente para se mudar a partir do dia 1º de julho do ano que vem. Desta forma, os clubes eles adotam a seguinte conduta: ou tentam renovar esse contrato com o jogador o mais rápido possível,
para não perder ele de graça, ou vendo que o jogador de fato vai sair, tendo um pré-contrato assinado, topando uma compensação financeira menor. Então, se o Goiás chegar, por exemplo, nessa metade do ano e fizer uma proposta aí nessa mesma faixa aí, 5 milhões para o Estudiantes, mais 300 mil para o Mauro Mendes, e em definitivo, eu não sei não, eu acho que o Estudiantes pode sim pensar em topar essa negociação. Gosto muito do Mauro Mendes, acho que seria um jogador que se adaptaria fácil aqui ao futebol brasileiro, tem uma capacidade de fazer gols assim, de fato incrível, né? Boa finalização, bate bem com as duas pernas, gol de cabeça, um jogador que pode inclusive sair dentro da grande área, até se assemelha em certo ponto nesse quesito com o Thiago Galhardo. 1,79 m de altura, é destro, lembrando que ele é uruguai, tá? Ele nasceu na cidade de Salto, é revelado pelo Defensor Sporting, passa no Montevideo Wanderers e está no Estudiantes há 3 temporadas. Não é nenhum gigante craque por lá, vamos colocar assim, mas para um nível, né, de futebol brasileiro, na minha opinião, seria uma contratação nível Atlético Paranaense, nível Cruzeiro, Corinthians, mais ou menos nesse patamar, tá? Seria uma contratação, na minha opinião, para os clubes aqui do Brasil, olhando nesse cenário. Então, para clubes como o Goiás, o Cuiabá, o Coritiba, o América, seria uma contratação excepcional, principalmente se tratando de Série A do Campeonato Brasileiro, e é assim um jogador mais caro e faz jus a isso. Tá bom? Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Estas são as atualizações. Em termos de números, dá para dizer que o Goiás faz um pagamento, isso não é oficial, né, mas algo próximo disso, tá, para o Thiago Galhardo, esses 300 mil reais, mas não houve essa compensação financeira para o Fortaleza. E o Goiás deixou uma grana destinada para a metade da temporada para a contratação de jogadores necessários dentro do elenco. Acredito que nesse momento a função de camisa 9 não seja prioritária, mas vai saber também. Olhando as possibilidades de mercado, o Lucas Andrino também na sua coletiva de apresentação afirmou estar atento, né, por exemplo, na possibilidade no mercado sul-americano, e quando volta a abrir a janela, lá no dia 10 de julho, o Goiás também pode contratar jogadores não só, né, aqui da América do Sul, mas também do futebol europeu, asiático, pensando na repatriação de alguns jogadores. Pode deixar o seu pitaco também, eu ficaria de olho, tá? Não vejo como a posição mais precária dentro do elenco, também não vejo que o Goiás passará sufoco pela falta de gols, tá? Nessa segunda divisão, mas olhando no longo prazo, é um jogador que me agrada. O Mauro Mendes aceitou, tá, se mudar para o Goiás, mesmo estando na Série B, e eu tentaria uma nova investida agora no mês de julho. Acho que o Lucas Andrino também pensa assim. Vamos ver, né, as prioridades do Goiás e o lado financeiro também. Seguindo aqui no nosso vídeo, eu quero falar sobre um jogador que quase foi contratado pelo Goiás em 2 ocasiões, nas 2 últimas temporadas, tanto em 2022 quanto em 2023 para a Série A do Campeonato Brasileiro, e que na minha opinião pode ser sim uma boa alternativa para esse elenco na metade da temporada. Estou falando sobre o Marcos Guilherme, jogador de 28 anos de idade, pode fazer uma função como um ponta esquerda, um meia central, também na ponta direita. Vou deixar aqui para vocês o mapa de movimentação do Marcos Guilherme pelo São Paulo, né, na Série A do Campeonato Brasileiro de 2022. Naquela temporada o Goiás ficou bem próximo, tá, de contratar o Marcos Guilherme, já tinha um acerto verbal com o Internacional, o salário dele lá no Inter era de 180 mil, o Goiás ia pagar mais ou menos a metade e ficar com o jogador até o final do ano. Porém, acabou aparecendo o São Paulo, né, que tem um carinho muito grande, né, o Marcos Guilherme com o São Paulo. Aí foi meio difícil, né, para o Goiás concorrer com aquela situação mais do coração, né, do Marcos Guilherme no momento. Não foi bem pelo São Paulo, o único gol que inclusive ele marcou em 17 jogos foi justamente contra o Goiás, né? O Goiás que ia passar aquela temporada ileso, sem levar nenhuma goleada, acabou perdendo por 4-0 para o São Paulo na Serrinha, né? Apesar que um 3-0 já é goleada, né? Aconteceu contra o Atlético na Copa do Brasil. Mas enfim, é o único gol do Marcos Guilherme naquela ocasião. Jogador que hoje está no V-Varen Nagasaki do futebol japonês, soma números ok, vai, até aqui na temporada, 14 jogos, 2 gols marcados e 3 assistências. O contrato dele no Japão vai até janeiro da temporada de 2025, né? Ou seja, ele já pode assinar um pré-contrato a partir do dia 1º de julho e pode sim retornar aqui ao futebol brasileiro. Ele estava na primeira divisão do Japão no ano passado, 15 jogos e 3 assistências, acabou caindo para a segunda divisão nesse ano, né? Onde soma até aqui esses 2 gols. Não acho um jogador extraordinário. Se fosse para a Série A e o Goiás precisando de um jogador pelas beiradas, como está agora,
Não sei se o Marcos Guilherme seria uma solução não, tá? Acho que para a Série A não, mas para a Série B, um jogador que já demonstrou qualidade, tá? Em outras situações. A última boa temporada dele foi pelo Santos, né? Ele fez um Paulistão bom em 2022, mas no Brasileirão de 2021 foram 6 gols, por exemplo, naquele ano. Além disso, esta versatilidade de poder atuar tanto na ponta esquerda, na ponta direita, até mesmo uma função como um camisa 10, tem um bom drible curto, até que uma boa finalização também. É um jogador que eu gostaria sim, tá, de ver vestindo a camisa do Goiás e ficando mais tempo em um clube. Acho que isso vem faltando para o Marcos Guilherme aqui no Brasil. Ele rodou muito rápido, né? Ele passa pouco tempo, né, no Internacional, no Santos, no São Paulo, volta para o São Paulo de novo, desde que deixou o Atlético Paranaense. Lá em 2016 não conseguiu, por exemplo, ficar mais do que 2 temporadas e uma única equipe, tá? Acho que o Marcos Guilherme, por exemplo, chegando numa Série B, dependendo da sua atuação, pensando na temporada que vem, e não estamos falando também de um medalhão, 28 anos de idade, deve receber nesta faixa do que ganhava lá no Internacional, provavelmente 120, 150 mil reais mensais no futebol japonês. Pode reduzir esses vencimentos também para jogar aqui no Brasil. Pode deixar a sua opinião, tá? O que você acha sobre o Marcos Guilherme? Como eu falei, não vejo como um craque, está sim em uma fase abaixo, tá, na sua carreira, mas tem qualidade, tá? Já demonstrou boa qualidade também aqui nos clubes do Brasil, para uma realidade de segunda divisão, nesta posição que o Goiás irá no mercado, ponta direita, ponta esquerda, pode sim ajudar. Lembrando que a janela volta a abrir no dia 10 de julho e não tem como, por exemplo, o Goiás contratar um jogador como o Marcos Guilherme, que está empregado, jogando no exterior, enfim, antes dessa janela abrir, tá? Não tem jeito. Apenas jogadores que estão livres no mercado, como por exemplo o Alex Teixeira. Além disso, o bom dessa janela de julho é que reabre tanto para negociações aqui no Brasil, quanto também no exterior, por isso que eu faço essa indicação do meia brasileiro. Pode deixar o seu pitaco aqui nos comentários sobre esse assunto, quem que você indicaria também para essa Série B do Brasileiro. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e o link da Pix Brasil logo aqui abaixo no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!